Eu gostaria então, se você puder aí abrir comigo a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10 diz assim: O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Palavras do Senhor Jesus para nós. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Outra versão vai dizer vida abundante, para que vocês tenham vida e tenham vida abundante. E esse é o tema que o Senhor colocou nos nossos corações para estarmos trabalhando como igreja, vida abundante. E o Senhor Jesus, Ele deixou essas palavras, Ele deixou essa promessa, esse incentivo, esse estímulo, para que a gente pudesse viver plenamente aqui nessa terra ainda. Há uma vida vindoura, glória a Deus, uma eternidade que nós iremos desfrutar para sempre na presença daquele que é o amado das nossas almas. Mas há também esse tempo aqui ainda, nessa vida terrena, onde a gente pode sim usufruir, descobrir da plenitude que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Você acredita isso aí no seu coração? Eu espero que sim, eu espero que você esteja cheio de fé e esperança, porque o Deus que começou a boa obra nas nossas vidas, Ele é fiel e justo para completá-la. Uma vida abundante, então, e eu quero trazer um teor aqui para relacionamentos, né? A nossa vida relacional. Em primeiro lugar, o Senhor Deus, Ele nos criou seres relacionais. A Bíblia é um livro de relacionamentos, né? Desde o jardim, desde a criação, quando o Senhor formou o homem e a mulher, em Gênesis 3:8 diz assim: quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia. O Senhor andava no jardim, na viração, buscando se relacionar com aquele primeiro casal ali. Salmos 5:3 diz assim: de manhã ouves, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Está falando aqui de um relacionamento vertical, onde nós devemos apresentar diante do Senhor as nossas súplicas, petições, o nosso coração, nos apresentamos a Ele pelas manhãs, para que Ele nos conheça. E aqui no finalzinho dizia: aguardo com esperança. Eu acredito que esse aguardo é quando a gente coloca o nosso coração de Deus, e então a gente para ouvi-lo, porque nós temos um Deus vivo e verdadeiro, um Deus que fala, um Deus que ouve, um Deus que está atento às nossas vidas, às nossas necessidades, e isso é maravilhoso. Isso fala de relacionamento, né? E as palavras do próprio Jesus também em Mateus, que diz assim: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Mas esse vinde a mim é a expressão do coração dele dizendo: eu estou aqui, eu quero me relacionar, eu quero falar com você, eu quero ouvir o que você tem a dizer, e mais, eu quero oferecer para você o meu descanso, eu quero oferecer para você a minha mansidão, tudo que eu tenho para te dar. Não é? Isso fala de relacionamento, é o interesse do próprio Deus, o nosso Senhor, que tem o direito sobre nós de criação e de redenção. Ele espera, sim, se relacionar conosco, né? E significa também, né, a essência do ser humano, podemos dizer que tanto no DNA natural como no espiritual, a nossa essência foi feita para vivermos em comunidade. Foi feito para vivermos em sociedade, uns com os outros também. Num primeiro plano, o nosso relacionamento com Deus, que é o principal e essencial, mas também de uma maneira horizontal, uns aos outros, né? Nós fomos feitos seres cheios de aptidão e necessidades de comunidade, de uns aos outros, né? Nas mais diversas esferas da sociedade, nós temos uns aos outros, quer na família,
amigos, o vizinho, o trabalho, a escola, né? Desde da gestação ali, da concepção de um embrião, onde aquele cordão umbilical do neném está conectado com a mãe, já fala de conexão, já fala de dependência, não é verdade? E então, nós temos isso dentro da gente, nós seres humanos. Nós não somos seres individualistas, para vivermos isolados e sozinhos, né? E isso também na esfera não só espiritual, mas na própria psicociência já se explica hoje. O ser humano foi feito para conviver, para estar junto. E eu acredito que essa essência o próprio Senhor colocou dentro de nós. O próprio Deus, que é um Deus, e se apresenta de 3 formas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E a gente sabe que um só Deus, mas que 3 formam um só Deus, e eles se relacionam, e eles têm cada um ali a sua tarefa, a sua execução. Então, Ele nos formou à sua imagem e semelhança, e nós também somos codependentes uns dos outros, né? A própria igreja do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus faz analogias em relação à igreja, Ele fala que nós somos um corpo, mas com muitos membros, membros distintos, com funções e tarefas diferentes, né? O Senhor também, Deus fala da igreja como Ele é o supremo pastor e nós somos as ovelhas. Isso também fala de um rebanho, de muitas pessoas convivendo juntas com o mesmo propósito, não é verdade? E a primeira pergunta que eu quero colocar aqui para a nossa reflexão é: então existe vida abundante na esfera relacional? É claro que existe, a gente vai dizer isso sem pensar. Somos crentes, conhecemos a Bíblia ou estamos aí nessa busca por conhecer, então a resposta lógica é sim, existe. Mas uma reflexão que eu quero colocar: nós temos vivido essa vida abundante nos nossos relacionamentos horizontais? Eu tenho vivido uma vida abundante dentro da minha casa, no meu papel de esposa? Eu tenho vivido uma vida abundante dentro da minha casa, no meu papel de mãe, no meu trabalho, na minha profissão, como um colega de escola, como um colega de trabalho? Pensa aí em todas as esferas do seu relacionamento. Você é filho, você pode ser um pai, pode ser um empresário e ter muitos colaboradores, ou você pode ser um colaborador de uma empresa. Há uma infinidade de universos relacionais. Você tem vivido uma vida abundante nessas esferas? Essa é uma reflexão que cabe para nós, porque em todo o tempo a Bíblia vai nos encorajar ao relacionamento, em primeiro lugar com Deus, isso já está bem fundamentado, mas sem nunca colocar de lado os nossos relacionamentos aqui nesse plano horizontal também, uns aos outros, uns com os outros, uns para os outros. A Bíblia é muito rica nos seus mandamentos, né, relacionais. O próprio Senhor Jesus, quando escalonou os principais mandamentos, Ele colocou ali uma ordem de prioridade, sim, e que revela a importância disso. O Senhor Jesus disse: em primeiro lugar, ama o Senhor teu Deus de todo o coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, de toda a sua alma. E em seguida Ele coloca: ame o seu próximo como a ti mesmo. E o próximo, a gente sabe muito bem que não é só a questão sanguínea, o familiar, esses elos que são tão fortes, mas o próximo é a oportunidade que nós temos com o outro em todo tempo. E isso abre o leque dos nossos relacionamentos quando a gente pensa no próximo. E o Senhor Jesus, Ele deixou claro essa ordem de prioridade e importância, de nos relacionarmos com Deus em primeiro lugar, como filhos amados que somos e temos esse Pai presente, mas também o próximo, uns aos outros.
E com base nesses dois princípios elementares da vida cristã, da nossa fé, o próprio Senhor Jesus se fez exemplo. Ele é o nosso modelo maior, não é verdade? Em todo o tempo. E o Senhor Jesus, ele teve uma vida de devoção e obediência absoluta ao Pai. E ele também viveu a sua vida se doando ao próximo. Com seu ministério, com a sua vida, ele se doou para a necessidade do outro. E o nosso modelo maior é Jesus. Amém? Tem uma frase de um grande líder indiano que ele diz assim: eu não tenho problema nenhum com Cristo. O meu problema talvez sejam os cristãos que não se parecem nada com Ele. Isso é uma frase dura que muitas vezes pode nos ofender a nossa vida, aquilo que temos vivido com o Senhor. Mas é uma frase também que pode nos levar à reflexão, né? A própria palavra cristãos, que significa pequenos cristos. Então, as nossas atitudes, elas têm que ser permeadas pela vida de Jesus em nós, por essa nova natureza que nós temos em Cristo Jesus. E quando se trata de relacionamentos, queridos, nessa esfera de relacionamentos aqui terrena, a prática vai falar mais alto do que a teoria. É a prática da nossa vida, é aquilo que exalamos, é aquilo que transbordamos no dia a dia. O que as nossas atitudes têm tido a nosso respeito? Será que se esse grande líder indiano pudesse olhar aí para a sua vida, dar uma espiadinha aí e também na minha, ele poderia mudar a frase dele e dizer: eu não tenho problema com Cristo, o meu problema talvez sejam os cristãos que não se parecem com ele, menos a pastora Ingrid. Olha, ela, talvez eu acho que se parece um pouco. Você consegue se colocar nessa avaliação e medir o quão parecido nós temos sido com o Senhor Jesus? Quando se trata das relações interpessoais, o que se fala mais do que palavras é a prática. Numa avaliação sincera, de 0 a 10, onde 0 é a nossa natureza humana, aquilo que carregamos conosco, e 10 é a natureza de Cristo em nós, é a vida de Jesus em nós. Então, numa avaliação sincera, de 0 a 10, que nota você poderia dar para o seu papel de mãe, para o seu papel de esposa, para o seu papel de marido, de filho, de genro, de nora, de vizinho, de amigo, colega de trabalho? De 0 a 10, quais são as avaliações que nós conseguimos fazer introspectivamente para avaliar como tem sido na prática a nossa vida abundante nos relacionamentos? Desculpa, é verdade que cada um de nós traz consigo uma cultura familiar, gostos, aptidões, costumes diferentes. Cada um de nós nasceu, cresceu e foi educado num ambiente diferente, né? A gente traz conosco uma bagagem daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente sofreu. Muitos de nós somos sobreviventes da nossa própria história, não é? Talvez fomos abusados em tantas áreas de relacionamento que a gente precisou se fechar, levantar uma barreira de defesa, uma proteção contra relacionamentos, para que talvez ninguém mais pudesse nos ofender e nos ferir. São contextos individuais que nós carregamos e que fazem parte de quem nós somos. Isso é natural, não podemos ignorar essa verdade, é legítimo. Mas a natureza divina que todos nós temos e precisamos manifestar, a partir do momento que a gente reconhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, a partir do momento que a gente conhece Jesus e passa a andar com Ele nessa nova vida, nós temos essa natureza divina em nós, e o próprio Deus, a porção divina do próprio Deus, que é o Espírito Santo de Deus, passa a habitar dentro de mim e dentro de você, e uma transformação inicia nas nossas vidas.
A despeito daquilo que vivemos e trazemos até aqui como bagagem, esse encontro com o Senhor Jesus, Ele é transformador, Ele é regenerador. E nós precisamos caminhar a partir de então como? Em novidade de vida. Nós temos agora a natureza de Jesus em nós. E o fruto do Espírito, então, mencionado em Gálatas capítulo 5, ele precisa começar a aparecer nas nossas vidas. É uma necessidade, é como quase uma conta matemática, onde 1 mais 1 dá 2. Essa é a lógica em fé que nós precisamos ter, de que se somos novas criaturas, se andamos agora com Deus, temos essa nova natureza que precisa ser expressada na prática, no cotidiano e na rotina. A despeito daquilo que aprendemos até aqui, que trouxemos até aqui, é preciso que a gente aprenda a andar em novidade de vida. Então, manifestar o fruto do Espírito numa reunião coletiva, num culto, numa célula, num retiro, onde a gente está tão exposto à presença de Deus, num devocional, isso é muito rico e maravilhoso e faz parte. É onde a gente se carrega e recarrega da presença de Deus. Mas manifestar o fruto do Espírito com o meu cônjuge, com os meus filhos, no almoço de domingo, com a família toda reunida, aquela bagunça gostosa. Manifestar o fruto do Espírito no meu trabalho, talvez com aquele meu chefe que é tão perseguidor, ou um colega de trabalho abusivo que, enfim, eu não sei qual é o seu contexto, mas é preciso expressar o fruto do Espírito nos nossos relacionamentos interpessoais. Sabe, o meu marido teve um trabalho uma vez e ele tinha um chefe bastante abusivo, opressor, e já de manhã, quando ele tinha que acordar e se preparar para o trabalho, ele já começava a ter taquicardia, assim, o coração dele acelerava, ele precisava respirar e recobrar assim, o ânimo para poder seguir. Foram tempos difíceis para ele, mas ele aprendeu a permanecer fiel àquele empregador, àquele trabalho, que era o que o Senhor estava usando para trazer o sustento para a nossa família naquela época. E a despeito da atitude do outro, nós sabemos quem somos em Deus. E uma frase muito falada, conhecida e reconhecida aqui, é que aquilo que o outro faz, revela o que o outro é. O que eu faço, revela quem eu sou. E isso na prática significa o quê? Que a despeito da atitude do outro, do próximo, eu preciso me manter fiel aos meus princípios, ao que eu conheço de Deus, ao que Deus tem me ensinado a caminhar e prosseguir. É claro que o relacionamento, qualquer relacionamento, é uma via de mão dupla, não é verdade? Espera-se reciprocidade também do outro para conosco. Não vamos negar isso, é claro que não. Mas no que depende de nós, no que depende de nós, temos tido paz com todos os homens? No que depende da gente, a gente tem caminhado a segunda, a terceira e a quarta milha? No que depende de nós, temos considerado o interesse do próximo maior do que os nossos mesmos? Sem rivalidade, mas com humildade que é proveniente da natureza de Cristo? São avaliações que a gente precisa colocar diante do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus, como falamos, essa parte divina do Senhor que habita em nós, Ele é quem nos ensina a respeito de todas as coisas. Ele é que nos inspira a sermos parecidos com o Senhor todos os dias. Se Gálatas 20:20 vai dizer, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, é fundamental, é indispensável
que nós expressemos essa natureza, então, de Cristo vivendo em mim. É impossível, queridos, andarmos com Jesus sem manifestar a natureza dele. É impossível. Nós precisamos, é claro que a vida cristã, a caminhada cristã, ela é uma jornada contínua. Uma vez eu li uma frase, infelizmente eu não me lembro o autor para poder dar os créditos, mas dizia assim, que a vida cristã é uma longa e contínua caminhada numa mesma direção. Uma longa e contínua caminhada numa mesma direção. A nossa vida cristã, ela é a prática do dia a dia, todos os dias. Não é diferente para mim, não é diferente para você. Todos nós estamos nessa jornada, trilhando ali os passos de Jesus. É necessário que não andemos mais, então, segundo a carne ou a antiga maneira de viver. Quer a sua personalidade, quer o seu temperamento, quer a sua cultura familiar, o seu jeito de ser e fazer. Olha o que Efésios 4 vai dizer para a gente, se você puder aí, tiver com a sua Bíblia nas mãos. Efésios 4, vamos ler a partir do versículo 22. Diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Guarda essa palavra aí, despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem formados no modo de pensar. Vocês são chamados a serem renovados no modo de pensar. Então, essa palavra é muito importante também, renovados no modo de pensar. E a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então, nós temos nesse texto 3 palavras-chave aqui para as nossas vidas. O despir-se do velho homem, o sermos renovados no modo de pensar e nos revestirmos do novo homem. Então está falando para a gente abandonar a antiga maneira de viver. Isso é o despir-se, isso é o morrer com Cristo. E então nós somos renovados no modo de pensar. Renovados no modo de pensar. É o que aprendemos com Jesus, é o que aprendemos com a palavra, é a nossa vida de devoção ao Senhor. E então nós somos convidados a revestir-nos do novo homem. Novo homem fala da criatura, que nós somos feitas em Cristo, nova criatura. Novas criaturas nós somos. Fala então do Cristo vive em mim. Isso é revestir-se do novo homem. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E dessa forma eu posso ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, que são provenientes da verdade. Essa é a prática que nós precisamos adotar para os nossos níveis de relacionamentos também, para que possamos ter abundância de vida. O meu jeito de ser deve ser substituído pelo novo homem criado para ser semelhante a Deus. Ah, pastora, mas eu aprendi assim, eu fui criada assim. Eu não consigo lidar com o meu jeito, com a minha personalidade. Mas a palavra está dizendo, querido, que em Deus, em Cristo Jesus, somos feitos novas criaturas para sermos semelhantes a Deus. É preciso despir-se, abandonar as velhas práticas, os velhos ensinamentos. Sabe, a vida abundante que nós temos para ser vivida aqui nessa terra depende do nível da nossa entrega. Depende daquilo que entregamos e nos doamos. Porque a palavra não vai dizer que tem vida abundante e tem fruto do Espírito para quem não é colérico. Para os coléricos, talvez seja mais difícil expressar o fruto do Espírito.
Ah, não tem vida abundante, não tem como expressar aqui o fruto do Espírito na minha história, porque olha, eu fui judiada até aqui. Não é isso que está dizendo. A cruz de Jesus e a obra que Ele fez, nos substituindo naquele lugar de condenação, e a nova natureza que Ele dispôs para mim e para você, é suficiente. É suficiente para que você tenha capacidade, habilidade de abandonar velhas práticas, abandonar velhas defesas e viver uma vida nova em Cristo Jesus, que é expressada em atitudes, em novos modos de falar, em novos modos de agir, de pensar, porque tudo em nós comunica da onde somos. Tudo em nós comunica da onde somos. Você já deve ter percebido, um exemplo aqui, você já deve ter percebido, talvez o inglês seja a segunda língua oficial que todos nós queremos e devemos aprender, não é verdade? Mas as pessoas que não têm essa língua, o inglês como língua mãe, e aprendem a falar, você percebe o sotaque dela. Você pode perceber, olha, acho que não é um americano falando. Tem sotaque, quer do Brasil, quer da Rússia, quer da Espanha, vai apresentar, vai manifestar um sotaque. O que eu quero dizer com isso? Que nós comunicamos da onde somos. Nós comunicamos da onde somos, a quem pertencemos. E quando a gente coloca isso na esfera da vida cristã, na esfera espiritual que nós caminhamos, nós somos seres celestiais. Nós não somos dessa terra. A nossa pátria celestial está nos céus. E nós precisamos comunicar e manifestar isso nos nossos relacionamentos, na prática diária dos nossos relacionamentos. Então, talvez as desculpas ou as muletas que nós trouxemos até aqui, legítimas ou não, é preciso que a gente consiga abandoná-las aos pés da cruz de Jesus. É preciso abandonar o velho modo de viver, a antiga maneira de viver, despir-se do velho homem, para que possamos nos apropriar da nova natureza que Cristo disponibilizou. Só em Cristo Jesus há abundância de vida, e eu não conheço outro caminho. Ah, pastora, mas você não conhece meu marido. Você não conhece o meu chefe, os meus filhos. Se eu afrouxar aqui, eu vou ser esfolada viva. Queridos, exale o bom perfume de Cristo. Deixa Deus ser o teu juiz. No que depender de você, se pareça com Jesus em todo o tempo. E deixa o Senhor agir a seu favor. Nós temos um justo juiz que examina as nossas causas. Nós temos um advogado junto ao Pai que sabe o que é padecer. E Ele está junto ao trono de Deus intercedendo por mim e por você. Deixa Deus agir em seu favor, legislando para você. É claro, como eu disse antes, não existe relacionamento sem troca. Nós esperamos do outro, nós temos expectativas em relação ao outro. Ainda mais quando falamos de relacionamentos íntimos, né? Aqui do núcleo familiar, nós temos expectativas, sim, em relação ao outro. A gente espera também receber, mas por que não podemos ser os primeiros a dar? Jesus foi o primeiro a se entregar. Eu acredito que há uma ardente expectativa no coração de Deus, porque a própria palavra diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Esse é o desejo do coração de Deus. Mas eu acredito que quando o Senhor Jesus se entregou, Ele fez isso por conta, por primeiro, Ele nos amou primeiro. Ele espera a nossa correspondência, sim, mas Ele fez o que tinha que ser feito a despeito da nossa atitude, da minha e da sua atitude, das decisões que viriam a ser tomadas futuramente. E daqui por diante, o Senhor espera que todos os homens sejam salvos, mas todos serão? Todos estão correspondendo àquilo que Jesus fez, mas a despeito disso, Jesus fez.
Jesus se entregou, se doou por inteiro. Ele nos amou primeiro. E se Ele é o nosso modelo, se nós queremos usá-lo como modelo e referência, nós precisamos amar primeiro. Nós precisamos nos doar primeiro. A despeito da correspondência, da expectativa que nós temos, e cada um de nós tem um acesso livre à presença do Pai e pode ser recarregado ali as suas energias. Se tem um lugar que você pode se dobrar e colocar o seu coração e colocar as suas deficiências, é aos pés do Senhor. Ele tem ouvidos para nos ouvir. Então você vai diante de Deus e você se dobra e você coloca: Deus, está tão difícil caminhar com meu marido, está tão difícil caminhar com esse meu chefe, os meus filhos. Senhor, mas eu quero sair desse momento aqui contigo, renovado, revigorado, transformado, porque eu acredito pela fé, eu acesso a fé que eu tenho, para declarar que essas situações serão transformadas e mudadas, através da minha atitude, de pequenas ou grandes atitudes e decisões. Eu vou ganhar o coração do meu esposo pelo meu proceder e não pelo meu falar. Eu vou ganhar o coração desse meu colega de trabalho, porque ele vai ver em mim a natureza de Cristo, ele vai sentir em mim um bom perfume de Cristo. Eu posso ter esse lugar, você pode ter esse lugar de ser renovado diariamente. Talvez o que aconteça com você seja o mesmo que acontece comigo algumas vezes. Claro que somos seres falhos e limitados, e às vezes a gente coloca ali na nossa vida cotidiana, no piloto automático e vai. Um dia após o outro e vai. E de repente a gente se vê esgotado das nossas forças, e a gente se transborda numa resposta mal dada, numa grosseria feita. A gente transborda essa natureza cansada e pesada. Mas se a gente lembrar que todos os dias nós podemos entrar no Santo dos Santos e ter essa comunhão com o Pai, sermos cheios do Espírito Santo, nós podemos sair dali diferentes, transformados, com as baterias recarregadas. E aí o que a gente vai transbordar diante de uma situação difícil? A gente vai responder com brandura, para desviar qualquer furor. Nós precisamos aprender a corresponder com o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Ele é o nosso medidor. Ele é o nosso... Ele é aquele que nos retempera. Ele é aquele que nos reequilibra. Ele que nos coloca no eixo de novo. E você tem aí, querido, o Espírito Santo habitando dentro de você, amém? Se você nasceu de novo em Cristo Jesus, você tem essa ferramenta preciosa, disponível, acessível. Nós é que muitas vezes não usamos essa ferramenta de forma adequada e apropriada. E aí a coisa embola, e aí a bola de neve começa a girar e a gente perde o controle das coisas. O importante é nós voltarmos para esse lugar de entrega, voltarmos para esse lugar onde o Espírito Santo nos ensina, nos inspira, nos capacita a sermos cada vez mais parecidos com Jesus. É precioso isso que nós temos com o Senhor, queridos. É vida abundante, sim, para os nossos relacionamentos. Nós temos um Deus de restauração, de restituição. Um Deus que faz nova todas as coisas. Ainda que a nossa vista não consiga enxergar tamanha transformação que talvez você esteja precisando aí na sua vida. Mas nós caminhamos por fé e não por vista. E essa longa e contínua caminhada, que é a vida cristã, nós temos essa preciosa ferramenta, que é o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Ele nos transforma em primeiro lugar,
Talvez a circunstância que nós estejamos vivendo aí nos relacionamentos, talvez a gente não consiga ver saída. Talvez a gente não esteja conseguindo ver transformação imediata. Mas quando nós somos transformados, de glória em glória, de fé em fé, quando a gente permite que a nossa vida, a semelhança da luz da aurora, brilhe cada vez mais, até ser dia pleno, nós estaremos prontos para continuar lidando com as circunstâncias, para continuar crendo que em tempo oportuno o Senhor agirá, para continuar brigando e pelejando em oração também, para que Satanás tire as suas mãos, porque o primeiro texto que nós lemos diz que o ladrão ele veio para roubar, matar e destruir. Então nós vivemos em guerra espiritual, sim. E nós devemos orar e repreender toda e qualquer tentativa do inimigo contra as nossas vidas. Mas o Senhor Jesus veio para que tenhamos vida abundante. E essa é a parte que nós estamos interagindo com Ele. Nós precisamos ser transformados na nossa prática diária dos relacionamentos. Caminhar a segunda milha, dar a outra face, entregar a capa também quando nos pedem a túnica. O Senhor Jesus, Ele nunca ocultou de nós que teríamos dificuldades. O Senhor Jesus deixou bem claro em todo o tempo nos seus ensinamentos que a vida cristã é um caminho apertado, é estreito, a porta é apertada. No mundo tereis aflições. Ele nos alertou das tempestades da vida. Mas Ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas. O Espírito Santo agora então está conosco todos os dias das nossas vidas. E em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Nós precisamos andar em vitória. E às vezes essa vitória não é esperar o resultado no outro. Essa mensagem que eu queria deixar muito clara para o nosso coração, que é o que Deus tem falado e trabalhado na minha vida. Às vezes não é a transformação do outro, às vezes não é a mudança de emprego, às vezes não é a mudança da cidade, às vezes não é quando você tiver aí os seus 18 anos e a sua carteira e você vai sair de casa. A verdadeira transformação, ela é nossa. É interior, é em nós primeiro. E é possível, está disponível para nós. Eu quero e espero que essa mensagem tenha podido falar ao seu coração, encher o seu coração de fé, é claro, mas também de temor do Senhor, para que você tome as rédeas da sua vida novamente. Talvez você esteja vivendo aí a deriva, no piloto automático, apenas na responsiva das coisas. Mas é hora de retomarmos, queridos, retomarmos as rédeas das nossas vidas. Depende de nós em primeiro lugar, depende de mim, de você num primeiro plano. E depois, talvez como um efeito e uma cascata dominó, as coisas comecem a ser transformadas. Porque o Senhor é fiel e justo para cumprir o que prometeu. Se nos mantermos fiéis a Ele, as suas palavras irão se cumprir. A restauração, a restituição, a libertação para você. Mas se posicione nele, dizendo: Senhor, a começar em mim, a começar de mim. Eu quero na prática dos meus relacionamentos, começar a expressar e transbordar o fruto do Espírito. É isso que o Senhor espera de nós, é isso que o Senhor proporcionou para nós. E se nos mantivermos em fidelidade a Ele, Ele vai agir, querido. Ele vai agir. Há esperança para mim, há esperança para você. Ainda que não nessa vida passageira, nós temos uma nova vida sendo preparada para nós. Mas nós podemos crer e continuar crendo que o Senhor vai agir a nosso favor. O Senhor está atento, cuidando de cada detalhe.
Ele só precisa da sua fidelidade, do seu coração, da fome e sede do nosso coração para poder agir. Porque quando nós somos transformados interiormente, de dentro para fora, é inevitável que as coisas ao nosso redor sejam transformadas. É inevitável. Você crê nisso? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? É o que o Senhor tem falado ao meu coração. E olha, eu vou te dizer, nem todo dia é um dia bom. Nós temos dias de luta, dias de guerra, dias que nem tudo sai conforme a gente esperou, planejou. Mas eu tenho um lugar secreto. Eu posso fechar minha porta. E o Senhor que me vê em secreto, Ele me transforma, Ele me renova. Ele me inspira a prosseguir, a consertar o que precisa ser consertado, a pedir perdão, humildemente, reconhecendo as minhas falhas, os meus limites. E então a gente prossegue. E a gente prossegue. Eu espero muito que essa palavra tenha falado ao seu coração, que você tenha sido edificado aí onde você está. E eu gostaria de fazer uma oração antes de encerrarmos. Então, se você pode aí no seu lugar, feche os seus olhos. E nós oramos em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, colocando o nosso coração diante do Senhor, colocando tudo o que somos, tudo o que temos. Eu não conheço a vida dos meus irmãos, mas eu sei que o Teu Espírito Santo atemporal está lá visitando o meu irmão, a minha irmã. O Senhor conhece o contexto e a necessidade de cada um. Mas a despeito do contexto e da necessidade, o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus justo. A sua palavra não volta para ti vazia, mas ela cumpre o propósito pelo qual o Senhor a designou. Nós cremos nessa natureza que todos nós, os nascidos de novo em Cristo Jesus, temos. O Espírito Santo de Deus habitando dentro da gente e nos habilitando, nos capacitando, nos ensinando a viver uma vida nova em Cristo Jesus. Nós queremos ter, Senhor, essas marcas nas nossas vidas, as marcas de um novo homem, de uma nova natureza divina, nos nossos relacionamentos. Nós confiamos e cremos que a Tua palavra é viva, eficaz, verdadeira, e ela produzirá o efeito necessário na vida de cada um dos meus irmãos, nos seus relacionamentos. Eu quero declarar e profetizar restauração para os relacionamentos quebrados. O conserto que precisa acontecer, Espírito Santo, conduz cada um ali no seu contexto, a fazer aquilo que está no teu coração, a fazer o que está no coração do Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo os meus irmãos, para que eles tenham vida e vida em abundância, conforme as palavras do Senhor Jesus, em todos os seus relacionamentos. Nós oramos crendo, Senhor, e agradecidos pela Tua bondade e fidelidade que nos acompanham todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha uma excelente noite, tenha uma excelente semana. Em nome de Jesus, eu quero declarar e liberar o favor, o amor e a graça de Deus sobre a sua vida, a sua casa, os seus relacionamentos. Em nome de Jesus.